Hoje nós estamos recebendo aqui no programa O Povo no Rádio o Caio Lousada, ele que faz parte de um projeto muito legal, que é o projeto Boto Cinza. Está aqui na região para falar um pouquinho para a gente sobre o projeto. Caio, que bom recebê-lo aqui no programa, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né, do nosso dia a dia, que é tão especial. E vocês também estão bem próximos da gente, então acho que todo mundo consegue aproveitar e conhecer um pouquinho mais e ter esse privilégio de estar mais perto da natureza e observar o boto cinza, que é esse animal, né, tão enriquecedor, tão encantador também. Caio, eu quero que você comece falando para a gente que esse projeto Boto Cinza, ele faz parte do IPEC. Então, falar um pouquinho sobre o IPEC, contar também sobre o projeto, porque o Boto Cinza, tão pertinho de nós aqui, muita gente não conhece, não sabe do projeto, então é bom você explicar para os nossos ouvintes. Isso, o Projeto Boto Cinza ele é uma realização do Instituto de Pesquisas Cananéia, que é uma organização da sociedade civil sediada ali no município, né? Ela foi fundada na década de 90, através de um grupo de pesquisadores que tinha esse interesse de conhecer um pouco mais da região, de estudar um pouco mais uma região tão bela, com tanta biodiversidade, e que oferecia muito, né, para biólogos, ecólogos, oceanógrafos. Então, o objetivo foi criar uma associação mesmo, onde esses pesquisadores tivessem um suporte, uma sede, pudessem guardar os equipamentos e desenvolver várias atividades. Então, o Instituto, ele, né, parte com esse objetivo de desenvolver atividades de pesquisa científica, de coletar dados. Então, a gente dá muito suporte para atividades de mestrado, monografias, trabalhos de conclusão de curso, até teses de doutorado são feitas com auxílio do Instituto. E aí, nos mais diversos ramos, né, não só o do Boto Cinza, eu estou aqui representando o projeto Boto Cinza, mas a gente também trabalha com as tartarugas marinhas que acontecem na região, ou com os mamíferos terrestres. Então, tem bastante gente estudando onça-pintada, os gatos do mato, jaguatirica, né? Então, assim, uma gama de animais da vida silvestre, os pesquisadores estão atuando. Em paralelo com as atividades de pesquisa, a gente também atua bastante com as atividades de educação ambiental. Então, né, os eventos ambientais, né, Canané e a região propicia esse ambiente onde a gente tem Semana do Meio Ambiente, Semana do Manguezal, Semana da Água. Então, todas essas atividades a gente também está compartilhando junto com os parceiros, com as outras instituições, para que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento e apresentar um pouquinho dessa rica biodiversidade. Vocês têm um material muito interessante, já me presentearam aqui com 2 livros riquíssimos, né, que são, assim, muito bem feitos. Nesse flyer que você me entregou aqui, fala bem detalhado sobre o projeto, né, então acho que é bom até você, Uhum. detalhar um pouquinho para os ouvintes o que que é o projeto Boto Cinza. O projeto Boto Cinza ele vai atuar em 4 principais pilares, né? O primeiro, nosso principal pilar, é a pesquisa científica, é coletar esses dados para poder entender aonde estão os botucins, o que eles comem, aonde eles estão se alimentando, justamente para poder entender se essa população, por exemplo, que vive aqui na região de Cananéia, no estuário de Cananéia, de Iguape, se elas estão saudáveis, se o número de indivíduos está aumentando, se existe algum tipo de ameaça, se alguma atividade antrópica, né, alguma atividade humana está impactando o dia a dia desses animais. Pô, será que eles vão deixar de se alimentar? Será que eles vão mudar de região se a gente começar a desenvolver algum tipo de atividade que seja mais ou menos impactante? Então, esse é o nosso primeiro pilar. Mas não basta só as atividades ficarem dentro dos, né, junto com os cientistas. Então, o outro pilar é a educação ambiental, onde a gente está desenvolvendo agora um programa novo, né? A gente já trabalhava há alguns anos com a escola, mas a gente vai iniciar um programa que chama Tem Boto na Escola. Então, a gente está criando um material didático para trabalhar junto com as escolas do município. Vamos começar com as escolas de Canané no segundo semestre, depois tentar ampliar para as outras escolas da região, onde a gente vai fornecer justamente um material que traga mais essa informação sobre o local, sobre esse sentimento de pertencimento, sobre a fauna local, sobre os ambientes que permeiam, né, o dia a dia dos alunos. Então, nesse material didático, por exemplo, ele vai falar sobre a praia, vai falar sobre o oceano, vai falar sobre o estuário, vai falar sobre o manguezal e também fala sobre a cidade. Então, né, os personagens da nossa turma do Zinho, que é o nosso mascote, o Boto Cinzazinho, eles juntos vão passar por esses ambientes. Então, tem toda uma equipe de educação ambiental que está criando esse material nesse momento para a gente conseguir distribuir, né, para as escolas e junto com os professores fazer processos de capacitação, treinamento para eles saberem utilizar essa cartilha, terem ideias de atividades, de brincadeiras, de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Então esse é o nosso segundo pilar da educação ambiental.
E aí a outra ponte é tentar unir um pouco desses dois lados, né? O outro pilar fazer uma ponte entre a pesquisa, a educação ambiental, as informações que a gente coleta em campo, que a gente gera artigos e dados científicos e levar isso para a política pública. Então a gente está num local que a gente tem muitas unidades de conservação, que precisam de medidas de gestão, que precisam de orientações. Então a gente fornece, né, para os conselhos gestores, para os gestores das unidades de conservação, o resumo dessas atividades que a gente faz, dessas informações. Então, olha, a população de boto cinza está saudável, ou existe alguma atividade que vai poder impactar desse jeito. A gente precisa alterar alguma legislação, por exemplo. Então, lógico, a gente não somos o órgão que faz a legislação, mas a gente subsidia, a gente fornece algumas informações para que isso possa ser discutido dentro dessas unidades de conservação, por exemplo, né? E um dos últimos resultados que a gente teve, eu posso até citar aqui, é que em Cananéia a gente teve a lei do boto cinza, onde declarou o boto como patrimônio natural do município. Criou o Dia do Boto Cinza, então dia 24 de outubro é uma data que a gente celebra o Dia do Boto Cinza, que é um animal super emblemático para o município, para a região. Então a gente faz uma semana de festas, vai nas escolas, né, relembra essa data. Então, através dessa atividade de política pública dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente é que a gente conseguiu criar essa ideia, discutir junto com os outros conselheiros, com os outros membros, para daí falar, pô, que legal, acho que a Cananéia merece ter esse tipo de homenagem para o boto cinza, e em conjunto a gente conseguiu, né, partir com isso. E o nosso último pilar ele se desenvolveu agora, nesse próximo ciclo de atividades. Foi uma ideia relativamente nova que a gente teve, porque a gente falava, ó, a gente trabalha muito dentro da sala de aula, mas a gente precisa também ir um pouco além. Então, a gente teve uma ideia de trabalhar com outras atividades de extensão no contraturno, fora da sala de aula, principalmente com os jovens de Cananéia nesse momento. Então, a gente está oferecendo aulas de teatro, Poxa, a gente que vai legal. começar a oferecer aulas de remo, vivências de vela, porque a gente está muito próximo desse ambiente estuarino, desse ambiente marinho, do oceano, e ter esse contato, ter a oportunidade, né? Não é todo mundo que às vezes tem a oportunidade de andar de caiaque, de remar, de fazer um passeio de veleiro. Então, a gente está esquematizando uma escolinha de atividades náuticas também para o segundo semestre, justamente para a gente poder oferecer essas vivências. Então, isso também não vai ser só, né, ofertado para os alunos da rede pública de Cananéia, mas também para visitantes que vão estar lá, né? A gente vai divulgar isso dentro das nossas redes sociais, dos nossos veículos de comunicação, justamente para que possa o maior número de pessoas vivenciar, conhecer o oceano, ter essa proximidade e avistar o boto cinza, é claro, que encanta todo mundo. Muito, então, né? a gente decidiu trazer esse novo pilar da extensão, de levar isso além das atividades que a gente fazia para a sala de aula. E está sendo bem gratificante, as aulas de teatro estão sendo bem divertidas, as crianças estão adorando. E aí até muita gente pode até perguntar, né, o que tem a ver o boto com o teatro, né? E a princípio você pode olhar e falar, nossa, mas realmente não tem nada a ver. Mas toda forma que a gente consegue alcançar uma criança, tocar ela, trazer essa parte do lúdico, do entretenimento, do encantamento, né, através de uma aula de teatro, a gente consegue falar um pouquinho sobre boto cinza, falar sobre o meio ambiente, falar sobre o meio onde essas crianças estão inseridas, numa região tão rica de Mata Atlântica, de estuários, de manguezais. Então, a gente tenta, através dessas outras iniciativas, também sempre estar ali permeando essa pauta ambiental que é tão importante, né? A gente não consegue, eu acho que hoje, viver mais sem falar do meio ambiente, e quanto mais cedo a gente começar a colocar isso, né, dentro do dia a dia, das atividades das nossas crianças, a gente com certeza vai ter gerações aí, futuros melhores para todo mundo. Com certeza. Esse é um projeto que já existe há bastante tempo, né? Já, as atividades iniciaram, né, por meio da década de 80, quando o Emídio, que é o nosso fundador, ele veio para a região justamente para fazer o mestrado dele. E aí ele conheceu o boto cinza aqui, ele se encantou com o animal e falou, poxa, acho que eu quero continuar voltando para esse local. Então ele fez o mestrado, fez o doutorado, e aí ele sentiu essa necessidade realmente de formalizar como uma atividade de um projeto com um nome. E aí que ele resolveu batizar como Projeto Boto Cinza, né, oficialmente fundada na década de 90, em 99, para ser mais exato. E desde então, vários pesquisadores foram passando dentro do projeto, fazendo, como eu falei, as monografias, os trabalhos de conclusão de curso, mestrados, doutorados. Então, justamente para poder entender cada vez mais esse animal. Então, é um projeto que já carrega aí um histórico bem grande de atividades, estamos colhendo bastantes frutos. Então, né, eu mesmo vim para cá em 2008, justamente para fazer meu trabalho de conclusão de curso, de biologia, e voltei para fazer o mestrado, doutorado, e estou aí desde então. Um projeto com um histórico bem interessante e com vários frutos aí, que são esses milhares, centenas de alunos, vamos dizer assim, espalhados pelo mundo, que já passaram pela gente. Muito legal. Vocês vêm estudando o boto ao longo desses anos todos, né? Existem várias espécies, como é que é? Então, em Cananéia, a gente
principalmente vai ver o boto cinza, que é a espécie Sotalia guianensis, que é um boto bem característico da costa brasileira, né? Ele está presente em toda a costa brasileira, até ali em Santa Catarina e no norte, nordeste do Brasil também. Na região de mar aberto, a gente consegue ver outras espécies, mas como principalmente os passeios de barco que acontecem em Cananéia, que todo mundo pega na beira-mar, vai para a Ilha do Cardoso, eles acontecem dentro do estuário, né? Praticamente certeza que vocês vão conseguir observar o boto cinza. E aí até uma curiosidade para os ouvintes, né? Muitos devem estar perguntando, nossa, mas é boto ou é golfinho? Pois é. É Né? muito bom você mencionar isso É daí. a pergunta, assim, disparada, número 1, que a gente mais ouve. E a resposta é a mesma coisa, né? A gente sempre dá esse exemplo de que boto cinza é um nome comum, né? É um nome popular, então a gente respeita principalmente a tradição do local, os caiçaras, os moradores locais, há centenas de anos chamam já esse animal de boto cinza, mas ele é uma espécie de golfinho. Então, muita gente até vai falar, mas golfinho é o que vive em água salgada, o boto cinza é o que vive em água doce, né? Isso é puramente um nome comum, então é como a gente fala, qual que é a diferença de cão e cachorro? É a mesma coisa para o mesmo animal, então o boto e o golfinho são o mesmo animal, vai variar realmente da região. E aqui na nossa região, os caiçaras chamam de boto cinza e assim a gente, né, respeita e segue mantendo essa tradição. Aí realmente, né, nos passeios lá em Cananéia não tem como a gente não observar, né? Sempre tem essa possibilidade. E as pessoas, assim, os ouvintes, até mesmo eu não sabia de tão intenso que é o projeto, né, o Boto Cinza. Muito gostoso de fazer um passeio e conseguir olhar esse animal. A gente está num local privilegiado. Hoje a gente tem uma estimativa de mais ou menos 400 indivíduos naquela região. Por isso que é fácil de observar, né? E isso é um dos resultados da nossa atividade de pesquisa, entender aonde eles estão e quantos são animais. E realmente, como você comentou, são uma série de atividades, todas com esse objetivo, claro, de conservar o boto cinza, de trazer esse sentimento de pertencimento, né? O animal está ali para todo mundo conseguir observar, para todo mundo, né, admirar, para todo mundo respeitar e ter um pouquinho mais de consciência realmente, né, ambiental e de cada um consegue aproveitar e participar e curtir o meio ambiente como a gente deveria, né? Todo mundo deveria ter essa oportunidade. Bom, Caio, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da 99. Eu sei que vocês vão percorrer aqui a região, né, para divulgar ainda mais o projeto. E você estava comentando comigo que agora, eu não sei se é junho ou julho, vocês vão participar lá em Iguape de um projeto bastante interessante. Eu acho que já fica até a dica aqui para convidar os nossos ouvintes. Isso, no dia 6 de junho, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a gente vai ter a Expo Ambiente, que é um evento organizado pela Fundação Florestal e que a gente foi convidado para estar lá fazendo parte desse evento com o nosso stand. Então a gente tem um museu itinerante, onde a gente tem algumas peças. Então quem nunca viu um crânio de boto cinza de perto vai estar por lá. A gente vai estar recebendo as escolas, mas é um espaço aberto ao público, vai ser na praça da cidade, né, em frente à igreja. Então vamos, né, estar lá durante o dia todo apresentando esse material, contando um pouquinho, trocando curiosidades. O resto da equipe do projeto, né, que hoje não pôde estar aqui, vai estar lá também. Então, se você tiver curiosidade sobre as atividades de educação ambiental ou mais curiosidade sobre o boto cinza, né, será que o boto dorme? O que ele come? Pois é. Né? Tudo isso. Então, com certeza, é um evento assim, que vai ser bem interessante. É uma oportunidade de conhecer mais sobre o projeto e também sobre o boto, né? Sobre o golfinho, o boto ou o golfinho. Aí o ouvinte pode nomear da maneira que quiser. Exato, exato. Legal, Caio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Quero dizer que a 99, os nossos estúdios, o programa O Povo no Rádio, fica aberto para vocês sempre que vierem para a região, quando tiver algo bem relevante, que forem apresentar aqui, não só em Cananéia, mas em todo o Vale. A 99 é parceira, fica aqui à disposição de vocês. Ai, que legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecemos. E quem também estiver por Cananéia, né, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso instituto, durante os finais de semana, em alguns eventos, a gente está com um stand durante a cidade, então a gente, né, tem essas oportunidades. E acho que vale a pena, né, ressaltar aqui, deixar o convite para também seguirem a gente nas nossas redes sociais. Isso que eu ia falar agora. No Instagram, no Facebook, né, Projeto Boto Cinza, vocês conseguem encontrar a gente lá. A gente tem bastante vídeo, bastante curiosidade, bastante, né, material para vocês poderem também ficar por dentro das nossas atividades. Que legal. Bom, nós conversamos com o Caio Lousada, ele que veio falar um pouquinho sobre o projeto Boto Cinza aqui no nosso programa.